crime que chocou a cidade do Rio de Janeiro, chocou o estado do Rio de Janeiro, o país e boa parte do mundo. Nós tivemos vários vereadores negros, vários vereadores de esquerda e que não foram assassinados. Então, é importante que essa investigação nos dê essa resposta. Eu não posso acreditar que alguém tenha sido assassinado só porque é mulher, negra e oriunda de uma comunidade. Pode ser? Pode, mas eu não posso acreditar nisso, porque aí nós estamos vivendo um momento terrível. E, aliás, estamos vivendo, né, um momento muito difícil, né? Vocês na imprensa sabem disso. Então, nós precisamos identificar e entender o que está acontecendo. E exigir uma resposta clara, rápida, contundente, firme, para que, infelizmente, pelo menos isso, a família da Marielle e o povo do Estado e as autoridades possam ter obtido com esse fato, né? Herculano, eu não sou policial e não sou membro do Ministério Público e não tenho informações acerca das investigações, né? Mas eu acho que não pode ser descartada nenhuma linha de investigação. Eu acho que especulações, elas só atrapalham, primeiro, as investigações, né? Só causam sofrimento e dor aos familiares de Marielle e Anderson, da Fernanda, de todo mundo que acompanha, da minha família e dos outros, entendeu? A especulação não é o melhor caminho. Eu acho que elas só atrapalham. Eu acredito que as autoridades darão essa resposta. Eu acho que eles vão dar a resposta objetiva para a sociedade. É isso que nós esperamos. Mais uma vez, eu te digo que quem tem que responder isso são as autoridades. O que a gente acha é que esses esclarecimentos, eles têm que vir sempre, né, com a maior brevidade possível e com clarezas dos fatos, para que tais fatos não mais ocorram. Porque, infelizmente, até agora, né, esses instrumentos que foram feitos não inibiram o que vem acontecendo. Infelizmente, a vereadora Marielle Franco, né, foi assassinada de lá para cá. Eu acho que pelo menos uma dezena de vereadores foram assassinados. Então, é preciso uma resposta em respeito à família da Marielle e para a segurança da população do Estado e para as autoridades. Tudo que saiu na imprensa até agora, né, é muito subjetivo, eu não posso falar isso. Eles é que têm que dizer se houve um mandante e quem foi, né? Porque o que saiu até agora não nos apontam isso, não nos dão a resposta, nem se houve, que dirá quem foi. Não conheço essas duas pessoas que foram acusadas do homicídio. Não conheço nenhuma das duas. O fato da ex-procuradora, a doutora Raquel Dodge, no último dia, na hora de ir embora, ao apagar das luzes, né, ter, enfim, tomado essa decisão, né, nos causou, assim, perplexidade, que eu posso te dizer que é uma coisa totalmente descabida, né, desprovida de qualquer elementos com a realidade, e que até agora a gente se fica a perguntar o porquê e a quem interessa esse tipo de coisa, se ela, enfim, demonstra, ao meu ver, né, além de um excesso, de um abuso de autoridade, um ato de irresponsabilidade, né, tanto com a minha família, quanto com a família da ex-vereadora e do motorista Anderson Silva. Me surpreende que uma pessoa com a experiência da doutora Raquel Dodge, ela possa ter sido convencida por um diálogo de um miliciano com outro vereador, né, que também é uma outra coisa que fica no ar, é que tipo de relação eles mantinham para ter esse tipo de liberdade, para ter esses diálogos. E fica aqui a pergunta, como, né, que uma pessoa experiente como a doutora Raquel Dodge vai imaginar que esse teatrinho pode ser real? Ou seja, do vereador ligar para o miliciano e eles resolverem relatar de que forma
aconteceu e de que forma se deu esse fato. O que eu posso imaginar é que os marginais não vivem combinando nos telefones as coisas, né? Principalmente sabendo que tinha uma investigação em curso, os dois já tinham sido alvos de algumas ações de busca e apreensão, enfim. Eu achei que esse teatrinho não convence ninguém, não. Me estranha ter convencido a doutora Raquel Dodge. Eu acredito que ela tenha sido convencida por esse teatrinho. Senão, nós vamos estar me falando aí de coisas ainda piores, né? Se não fosse convencida, que você acha que teria levado a doutora a fazer isso? Ela quer proteger alguém? Ela tem algum comprometimento? Ela prevaricou? Eu não creio que seja isso. Eu quero crer que tenha sido só convencida pelo teatrinho. É uma outra coisa que a gente estranha, porque a procuradora Raquel Dodge mandou instaurar um inquérito aqui. A Polícia Federal instaurou o inquérito. Esse inquérito durou, sem medo de errar, 6, 7, 8 meses. Né? Produziu um relatório de mais de 600 páginas. E o relatório não fala isso. O relatório indicia quem os delegados, as autoridades acham que cometeram esse tipo de crime, de ilegalidade. Então, é totalmente desprovido de realidade, de propósito. E o Marcelo Ciliano, como eu disse que eu tinha conhecido ele, inclusive, antes desse fato, antes dele ser candidato, já me procurou, já buscou conselhos, e sempre foi muito bem recebido, né? Foi uma decepção enquanto a pessoa do Marcelo Ciliano, que realmente todas as vezes que nos encontrava, pelo menos aparentava ter muita satisfação, muito prazer em se aproximar da gente, cumprimentar, e sempre de maneira muito carinhosa. Eu tive um almoço, né, com o vereador Marcelo Ciliano, se eu não me falha a memória, deve ter sido no mês de maio, junho, de maneira muito amistosa, no edifício Aliança da Bahia, solicitado por ele, através do meu irmão, várias vezes tentou me contactar, como fez de outras vezes. Ele pediu para falar, ele queria agradecer, bater um papo, tomar um café, dizer que ele tinha, inclusive, sido eleito vereador há pouco tempo, né? E, à época que foi candidato a vereador, inclusive me procurou, me abordou, me questionando se ele estaria no melhor lugar, no partido certo, o que ele deveria fazer. Sempre tivemos uma excelente relação. Eu conheci o vereador Marcelo Ciliano como empresário, depois virou político. Ele tem uma imaturidade política que o levou a, imagino eu, a fazer essas besteiras aí, ou talvez até não selecionar com quem ele anda. Daí a dizer que o vereador Marcelo Ciliano possa estar envolvido no homicídio é uma irresponsabilidade enorme. E eu tenho respeito por isso, jamais faria isso. Já chegou a me beijar no rosto, dentro de um restaurante. É claro que ele não foi o primeiro a beijar no rosto, que Judas já fez isso há 2020 anos. Ele não inventou, ele copiou, né? Mas ainda assim é um troço que é bem simbólico, né? Ele chamava o senhor de copiado esse gesto. Já algumas vezes. Algumas vezes. Entendeu? Por que ele usava esse termo? Aí tem que perguntar a ele, né? As comunidades do estado do Rio de Janeiro, não só hoje mais da Zona Oeste ou da Zona Norte, a gente está assistindo aí Itaboraí, Maricá, enfim. Infelizmente, eu acredito que o governo está se esforçando, mas fato é que os instrumentos usados até hoje não se tornaram eficazes para combater o crescimento, seja da milícia, seja do tráfico. Aquele que se intimida pelo tráfico ou pela milícia, ele tem que mudar de atividade política. Vocês não podem querer atribuir ao parlamentar o fato desse ou daquela comunidade estar dominada por tráfico. Eu jamais, à época em que exercia meus mandatos, jamais me deixei intimidar com isso. Jamais. É como um jogador de futebol que vai jogar no campo adversário, vai jogar lá na Argentina. Não pode chegar lá e amarelar. Por quê? O estádio está cheio, porque são desleal, porque bate na canela. Você tem que ir lá e fazer o seu trabalho. Como os jornalistas que fazem o seu trabalho, se vocês se intimidarem
alguma coisa, você não faz o seu trabalho. Nunca pedi autorização para entrar em lugar nenhum. Não me interessa, não me cabe saber se ali tem boca de fumo. À época, né? Não me cabia. Conheci o Marcos Vinícius, ele comandava a área de esporte lá no Rio das Pedras. É o que eu conheço dele, não sei mais nada da vida dele. Imagino, sempre que estivemos no Rio das Pedras, as poucas vezes que estive, jamais sofremos nenhum tipo de constrangimento, né? Ao contrário, a população sempre nos recebeu muito bem. Esse rapaz, por acaso, eu conheço, né? E sempre nos tratou muito bem, nos tratou com muito respeito. Não tenho nada a falar dele. Se ele votou e acompanhou a gente, ele votou em função do trabalho que foi feito, não só ele. Se é que ele votou, porque a gente não sabe quem vota ou quem não vota. Mas nunca foi nosso funcionário, não. Se ele foi preso, quem tem que responder é ele. Objetivamente, o que foi concluído é um inquérito que culminou com a prisão de um marginal, de um miliciano, de nome Ferreirinha, e instauraram um inquérito criminal contra uma advogada. Você está igual a doutora Raquel Dodge, você está com dificuldade de admitir o inquérito do delegado. Você tem que reclamar com o delegado. Você tem que falar, doutor, não gostei do que você botou no papel, doutor. Não gostei, isso aqui não está bom. Porque a doutora Raquel Dodge não gostou. E não levou em consideração. E não agradou a doutora Raquel Dodge a conclusão do inquérito. Porque os delegados apuraram, mandaram prender e instauraram um inquérito criminal contra a advogada. Essas duas pessoas que objetivamente foram apontadas no inquérito como autores desse crime, dessa obstrução. Você acha que o delegado está protegendo alguém, fez um inquérito e protegeu o outro colega dele, é isso? Não, isso foi alvo de investigação. Sim. E essa investigação, o resultado dessa investigação não traz isso, né? E talvez a doutora Raquel Dodge esteja com a mesma resistência de aceitar o resultado do inquérito. Talvez não era isso que ela queria. Eu não conversei com o Gilberto. O inquérito da Polícia Federal, inclusive, não cita o Gilberto. Eu leio o inquérito, não cita o Gilberto. O Gilberto não faz nem parte disso. E o inquérito conclui exatamente como eu estou lhe falando. Algumas vezes tive a oportunidade, inclusive, de dar conselhos ao Marcelo Freixo, né, quando a deputada Cidinha começou a querer atraí-lo para uma cilada de briga, coisa e tal. Pô, isso, ele é deputado. Não faça isso, Freixo. Não discute com ela, deixa outra deputada do teu partido de menor expressão discutir, porque você não vai ganhar nada. Você está focando um cargo de majoritária. Era um deputado bem equilibrado, né? Mesmo quando discordava das coisas, ele sempre foi uma pessoa assim, muito centrada nas suas colocações. Eu vejo Marcelo Freixo como um político em ascensão. Um político que defende, né, com veemência, mas com inteligência, as suas posições. Qual